Irmãos e irmãs, queridos casais das equipes de Nossa Senhora, o Senhor fez em nós maravilhas e santo é o seu nome. Que bom podermos estar, apesar de distantes, mas reunidos através dos meios de comunicação para estudarmos juntos mais um documento do nosso movimento que nos faz conhecer melhor aquilo que é ser casal cristão no mundo, que é ser igreja no mundo, cristão no mundo, que é ser membro do movimento das equipes de Nossa Senhora. Riquíssimo este documento, vocação e missão. Aliás, nos últimos anos, tudo que tem por base os textos, os discursos, os escritos do Padre Cafarel merece a nossa atenção, merece a nossa dedicação, merece o nosso empenho, porque realmente Padre Cafarel tem uma visão, um entendimento do mundo, no tempo em que viveu, e uma projeção para os tempos futuros, numa linguagem muito clara. Faz uma harmonia muito grande entre ser casal e ser igreja, entre ser igreja e ser casal cristão no mundo, entre espiritualidade conjugal e espiritualidade cristã, entre santidade individual e santidade conjugal. Por isso é preciso mesmo dedicarmos, darmos atenção a isso que o movimento nos pede, ao estudarmos as suas propostas. Vocação, missão, documento que foi entregue a nós no Encontro Internacional em Fátima, no ano de 2018, que foi recomendado que todos os casais equipistas estudassem, conhecessem, para saber quais os rumos o próprio movimento está assumindo agora. O documento começa de uma base tão forte, tão importante para nós, que é uma colocação do Padre Cafarel em 1939. Como amar à semelhança de Cristo? Como amar hoje o mundo, as pessoas, a família, o esposo e a esposa, à semelhança de Cristo? Como assemelhar o nosso amor ao amor de Cristo? O cristão é aquele que assemelha a sua vida a Cristo. O cristão é aquele que recebe o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, a palavra de Cristo, para ser semelhante a Ele. Se nutre dele para se transformar nele. Por isso é tão importante este documento nas nossas vidas, na nossa história, nesse momento ímpar que estamos vivendo. Que bom encontrá-los estudando. O desafio hoje é encontrar novas maneiras de mostrarmos a todos, principalmente aos jovens, que o matrimônio não é uma fonte de prisão. Muito pelo contrário, fonte de felicidade, fonte de santidade, abertura, caminho para Deus, caminho para a realização conjugal, para a realização pessoal, para a realização familiar. É com entusiasmo que nós vamos testemunhar que aquilo que hoje somos, casal cristão, é a maior alegria das nossas vidas. É a nossa fonte de santidade, é a nossa segurança, é a nossa esperança, é o nosso amor. O documento nos lembra o grande questionamento que o Padre Cafarel fazia e faz a nós. Que missão o sacramento do matrimônio dá a um casal? Sendo casal, que missão nós temos?
Centro equipista, que missão nós temos? O documento vai nos falar de um ardionamento. Ardionamento é uma palavra italiana que significa reorganizar, retomar, trazer de volta aquilo que era a nossa base, reorganizar o nosso movimento, a nossa vida, para darmos continuidade. Gosto muito dessa palavra, porque foi em cima dela que o Papa João XXIII convocou o Concílio do Vaticano II. Ele disse: precisamos fazer um ardionamento da igreja, reorganizar a igreja. A igreja se perdeu em algum momento do caminho, não está tão claro a proposta. Precisamos reorganizar. Foi assim que surgiu o concílio, que trouxe de novo as celebrações para a língua de cada povo, não mais o latim como uma língua obrigatória para todos, onde as pessoas não sabiam latim e não participavam das liturgias, onde abriu espaços para que as mulheres ocupassem espaços no presbitério e tanto proclamassem a palavra e tantas coisas que não era permitido antes. Abriu espaço para a igreja estar na sociedade, lutando junto dos pobres, junto do povo, coisa que estava muito distante. Abriu espaço de várias formas, mudou a igreja em muitos sentidos. Se fôssemos falar aqui das mudanças do concílio, iríamos distante. O problema é a palavra, ardionamento agora, colocada a nós, equipas Nossa Senhora. Quer reorganizar o movimento. A partir de onde? Assim como foi o concílio. O concílio foi lá a partir de Jesus Cristo, a fonte. Nós vamos a partir do carisma fundador, a partir do discurso de Chantilly, do padre Caffarel, que nos chama a respondermos aos desafios do nosso tempo, sem perder a nossa característica de equipes de Nossa Senhora, de espiritualidade conjugal, de família cristã. Como hoje no mundo responder a tudo isso dentro do nosso próprio propósito, do nosso movimento? Esse documento, Vocação e Missão, parte de um princípio básico. O que é uma vocação? Vocação vem do verbo latino vocare. Vocare significa chamar. Chamado. Vocação é chamado. Se temos vocação para o matrimônio, porque fomos chamados. Recebemos aí um chamado. Fomos chamados por quem? Fomos chamados por Deus. Vocação é uma eleição. Fomos eleitos. Fomos chamados. Chamados para quê? Para aquilo que Deus espera. Ninguém chama à toa. Deus chama para uma missão. Chamar já significa enviar. Eu te chamo para fazer isso. O documento diz que a primeira parte da missão é conhecer a Deus para proclamar o seu amor. É partilhar, participar do amor de Deus para testemunhá-lo. Aliás, não é o amor de Deus que nos sustenta, não é o amor de Deus que nos une, não é o amor de Deus que mantém a nossa família. É esse amor que nós já vivemos, já experimentamos, já sentimos, recebemos, somos chamados a testemunhar. Somos oficialmente, eu digo isso nos matrimônios, o casal cristão é testemunha oficial do amor de Cristo pelo mundo. Mais do que oficial, é sacramental. Testemunhas do amor de Deus pela humanidade, do amor de Cristo pela igreja. Nós somos testemunhas do amor. Como vamos testemunhar? O documento nos faz um questionamento. O que devem fazer por todos aqueles que, no mundo, esperam o evangelho do matrimônio? O que é que nós devemos fazer para o mundo que está esperando o evangelho do matrimônio? As pessoas estão esperando o evangelho do matrimônio. O que é o evangelho do matrimônio? A palavra evangelho significa boa notícia, boa nova.
As pessoas estão esperando a boa notícia do matrimônio. Qual é a boa notícia do matrimônio? No mundo só tem má notícia do matrimônio. O matrimônio aprisiona, o matrimônio escraviza, o matrimônio tira a liberdade, o matrimônio é caminho de infelicidade. E nós assistimos a isso tudo, ainda fazemos piadas e deixamos que essa corrente de ideias cresça. E a juventude? E aqueles que estão à espera da boa notícia? Desistem. Desistem do matrimônio. Desistem do amor. Desistem da fidelidade. Desistem de Deus. Desistem de ter família. É isso que a sociedade nossa está vivendo hoje. E é para isso que esse documento é tão importante, porque nos chama a respondermos a isso. O Padre Cafarel nos diz que o casal cristão ou o lar cristão é instrumento de apostolado excepcionalmente eficaz. Ou seja, dentro da nossa vida, o nosso testemunho é a coisa mais eficaz para que no futuro exista ainda matrimônio sobre a terra. Exista ainda casal cristão sobre a terra. Padre Cafarel chega a dizer que os não crentes deveriam familiarizar-se com a igreja, frequentando a casa dos casais cristãos. A nossa casa ser um elo entre aquele que não crê e a igreja. Aquele que não crê, convivendo conosco, entrando na nossa realidade, participando da nossa vida, ter desejo, ter vontade, querer como fonte de felicidade ser igreja. É esse o desafio? É esse. Topas? E o Padre Cafarel diz que esse desafio não pode ficar reduzido ao grupo familiar. Que esse é desafio feito a nós. Nós devemos ampliar isso para toda a sociedade. Como se Cristo pudesse dizer de nós, os casais cristãos, meus auxiliares no apostolado. Você e eu somos auxiliares de Cristo no apostolado, no aproximar as pessoas de Deus, nos aproximar as pessoas do sacramento do matrimônio, aproximar as pessoas da vida em família. Cristo quer isso. Deus pede isso. Os discípulos saíram pelo mundo anunciando o amor de Deus para todas as pessoas. Se tornaram os apóstolos de Deus. Hoje, os seus auxiliares no apostolado somos nós, diz Cristo a nós. Se estudamos esse documento, ou se ainda estamos estudando, é importante compreendermos essa questão. O documento nos alerta, nos avisa, nos chama para essa compreensão. Deus nos chamou para o matrimônio, não porque Deus não tinha o que fazer. E vou unir esses dois aqui. Se Ele nos chamou, esse chamado é vocação, é para uma missão. Qual é a nossa missão enquanto casal cristão no mundo? Testemunhar o amor, testemunhar o sacramento do matrimônio como um caminho de felicidade, como algo saudável, como algo feliz, como algo a ser conquistado. As pessoas no mundo de hoje não querem mais o sacramento do matrimônio, não querem mais ter família, não querem mais viver a conjugalidade. O mundo hoje está no incentivo exagerado do eu. Aliás, a família às vezes está a serviço do eu, do meu. É preciso reverter isso. E o documento usa um termo tão bonito, que é o termo sinodal. O matrimônio como sendo sinodal, o movimento das equipes como sendo sinodal.
A própria igreja é sinodal. O Papa Francisco tem usado muito este termo. Nosso bispo Dom Paulo também tem usado esse termo para mostrar o que é uma colegialidade. É uma vida em comum que nós resolvemos, que nós assumimos, e que é caminho sim de felicidade e santidade. O documento disse cada vez mais cresce no mundo a ideia de que o amor não existe, o matrimônio não existe, a conjugalidade não existe, a renúncia de si mesmo não existe, o amor de Deus não existe. É porque nós, os casais cristãos, estamos falhando no nosso papel. O documento faz um grande questionamento. Como estamos testemunhando para os jovens, para o mundo, que é bom ser casal, que é bom ser família, até que é bom ser equipista. Como estamos? Que nós possamos fazer essa reflexão profunda com esse documento Vocação e Missão e encontrar as pistas dentro da nossa realidade para continuarmos e, se ainda não estamos, começarmos a nossa missão, que é a vocação, o chamado de Deus espera que realizemos. O Senhor fez em nós maravilhas, e santo é o seu nome. Faça-se em nós, segundo a sua palavra. Paz e bem.